A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus. Hoje vamos ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, e o versículo 3, que diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este versículo da palavra de Deus para podermos, neste dia, trazer uma reflexão a respeito deste profeta chamado de Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas. Então, esse Jeremias, ou o ministério profético de Jeremias, ele foi dirigido ao reino do sul, a Judá, onde durante os seus últimos 40 anos de ministério, dedicou o seu ministério a profetizar para este povo de Judá a respeito do que Deus iria realizar na vida deste povo devido ao grande declínio espiritual de Judá. Ele, Jeremias, como o chamado de Jeremias, propunha-se lhe profetizasse, o que ele profetizasse à nação durante os últimos anos de seu declínio e queda. E é compreensível que esse livro do profeta esteja cheio de prenúncios sombrios. Então, Jeremias, ele era filho de sacerdote, nasceu e cresceu numa aldeia sacerdotal de Anatote, a mais de 6 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, durante o reinado do ímpio rei Manassés. Então aqui é um contexto de onde encontrava-se o profeta Jeremias quando foi levantado para falar a esta nação a respeito de como ela se encontrava e como o Senhor iria agir para disciplinar, para corrigir, para transformar esta nação, este povo do reino do sul, de Judá. Então, nós temos aqui este versículo da palavra de Deus que chega neste ponto no capítulo 33 e podemos perceber que o Senhor está dizendo para o profeta Jeremias que se ele clamasse mesmo ou continuasse aclamando ao Senhor, o Senhor lhe responderia e lhe anunciaria coisas grandes e firmes, em outras traduções diz ocultas, que ele, Jeremias, não sabia. E Jeremias foi esse profeta que intercedia muito pela nação, pelo povo de Judá, um dos grandes ministérios da igreja, que é o ministério da intercessão, é você interceder em favor daqueles que precisam de um benefício espiritual da parte do Senhor nosso Deus. Então Jeremias profetiza, e lá no capítulo de número 14 desse livro, nós encontramos quando Jeremias faz uma oração, podemos dizer assim, é uma grande oração no sentido de profundidade ao Senhor, para que o Senhor viesse a dar uma solução para o povo de Judá. Mas o Senhor disse para Jeremias que não adianta ele clamar, não adianta ele interceder, não adianta ele buscar a face do Senhor, porque o Senhor precisaria ou precisava
entrar com esta ação perante Judá para que ela pudesse ser corrigida. Então o Senhor estava dizendo, não adianta você interceder, não adianta você buscar a minha face, porque eu não irei atender o seu clamor, o seu pedido em favor desse povo. Eles vão orar, eles vão jejuar, vão fazer sacrifício, mas eu não ouvirei nada do que eles estão fazendo para que possa eu mudar de atitude ou de ação com respeito a eles, porque eles buscam a minha face, mas eles não deixam de adorar os ídolos, não deixam de adorar aqueles deuses que eles têm confeccionado para eles. Então, eu irei realmente tratar com esse povo, porque eles não mudam através daquilo que eu falo ao seu coração e você transmite para eles. Eles não mudam, então eu preciso agir com eles. Aí ele diz que ele iria ferir o povo de 4 formas. Ele diz, quando jejuarem não ouvirei seu clamor, quando oferecer holocaustos e oferta de manjares não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então ele diz que de 3 formas ele vai agir. E a quarta é que eles seriam levados para o cativeiro. E era uma mensagem muito dura, mas o profeta Jeremias ouviu isso da parte do Senhor. Mas Jeremias ainda assim intercedia pelo povo, a ponto de no capítulo 15 e o versículo 1 deste mesmo livro, o Senhor dizer assim, olha, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha voz, não seria a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face e saiam. Então o Senhor disse para Jeremias, Jeremias, se Moisés e Samuel entrasse ou estivessem vivos e intercedesse em favor desse povo, eu não os ouviria para atender às reivindicações deste povo. Aí você imagina, você começa a andar pelas Escrituras Sagradas, entender e perceber quem era Moisés perante o Senhor, que a Bíblia Sagrada diz que ele falava face a face com o Senhor. Era um homem extraordinário diante de Deus. Mas o Senhor disse, se Moisés se levantasse para interceder por esse povo, eu não ouviria também. Então a situação era muito grave do povo de Judá. E ele diz, e se Samuel também intercedesse, eu não ouviria a oração ou o clamor desse povo. Aí quem foi? Samuel, um profeta autêntico dentro das Escrituras Sagradas, que a Bíblia Sagrada diz que nenhuma de suas palavras o Senhor deixou cair por terra. Ele era um profeta tão verdadeiro, tão autêntico, que a Bíblia Sagrada diz que ele era confirmado como profeta de Deus, desde Dan até Beceba, de uma ponta a outra de Israel, ele estava confirmado como profeta do Senhor, nosso Deus. Então o Senhor disse para Jeremias, olha, se ele, Moisés, e ele, Samuel, se colocasse diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não ouviria o clamor deles. Então o Senhor estava decidido. O povo não se arrependia e o Senhor precisava tomar uma posição com respeito a isso. É tanto que tantas outras mensagens extraordinárias o Senhor fala através do profeta Jeremias, a ponto de ele chegar aqui no capítulo de número 33 e ele dizer, Jeremias, clama a mim e eu responder-te-ei
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É isso que o Senhor disse para Jeremias. Fiquem todos na paz do Senhor. Vou fazer uma oração em gratidão a Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos aqueles que vão acessar este canal, assistir esta palavra. E assim o Senhor conforte o coração de muitos para a glória do teu nome. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor. Comente aí o nosso canal, curta, se inscreva, nos ajude se inscrevendo no nosso canal, que você está nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima, se assim Deus permitir.